Olha, gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Como a gente falou na abertura do programa, nós vamos mostrar agora imagens da exposição Serzinho do Barro, da Josi Mendonça, acontecendo lá no segundo piso do Shopping Rio Mar. Vamos conferir. Que bom, né? E lembrar que parte da renda da venda dessas peças será revertida para o Cariri Chocós, do grupo Caça Feita. Bom, gente, a partir de agora nós vamos mostrar o documentário História do Teatro em 2 Atos, em homenagem ao meu querido professor Clodoaldo Alencar. Vamos conferir. Quando eu cheguei a Aracaju, em 1946, eu era um jovem mancebo de 14 anos de idade, cheio de sonhos e de esperanças. Aqui eu procurei logo me entrosar com o pessoal que fazia teatro. Notei que havia um grupo de teatro que não era de estudantes, eram adultos da sociedade, era o João Veiro do Bonfim, Guarani Leite França, era João Melo, um pessoal adulto que não era estudante, mas que fazia teatro no Cine Teatro Rio Branco, sob a direção de Paulo, que escreveu várias peças de teatro, Paulo Barreto. Começamos a ensaiar peças, mas veio o primeiro problema da época: como arranjar colegas, meninas, moças, casadoras, que quisessem fazer parte do teatro. Porque teatro era coisa de prostituta. A mulher que trabalhasse em teatro, ela ficava marcada pela sociedade. Nós éramos os meninos do teatro. Na Rua de Arauá, nós éramos conhecidos como os meninos do teatro de Dona Didi, do seu Alencar do Cartório. Eu comecei a fazer teatro, começar mesmo, eu tinha 4 anos de idade, né, no Colégio das Freiras, em Pernambuco. Mas depois de um tempo e tal, recomecei a fazer teatro, enfrentar o público mesmo, a nível, embora na época fosse amadora ainda, mas já a nível profissional, enfrentando um grande público do Ateneu, foi em 1971, com Voos Mitos Coloridos. A Vieira Neto me chamou para o grupo Opinião de Espetáculo, fiz Transe, fiz Alzira Paula, que foi uma das peças que me marcou muito, marcou muito a minha carreira artística, que eu nunca tinha saído daqui de Aracaju, e terminei num primeiro festival nacional de teatro amador, e para surpresa minha, ainda ganhei um prêmio, né? Eu e Vieira Neto. Depois de Alzira Paula veio ainda um monte de peças, veio Cordélia Brasil, a remontagem de Transe, Avatar, THB. Eu começo a fazer teatro em Sergipe nos anos 70, final dos 70, tipo 76, 77. Começo fazendo teatro num grupo que tinha uma expressão, o nome do grupo já era forte, expressionista, entendeu? Que era um grupo que tinha uma expressão muito forte na cidade de Aracaju e no estado de Sergipe. Porque eram os grandes atores, né?
os grandes atores trabalhavam aqui. Quer dizer, a Aglaé, que era uma diretora renomada, que tinha todo um processo, de trabalho aqui, com a Alencar, também que tinha um trabalho muito forte na área de teatro, desde os anos 50 e tal. E tinha atores como Bosco Seabra, que era um grande ator sergipano, Bosco Seabra. Tinha pessoas como Tadeu Machado, que está surgindo também. Então era um elenco muito forte. Esse grupo era um grupo forte, mas paralelamente tinha pessoas fazendo, como Vilma Fontes, Valmir Sandes, Nivaldo Menezes, César Macieira, Antônio Leite. Quer dizer, tinha um pessoal fortíssimo fazendo teatro. Eu iniciei a minha carreira artística aqui no estado de Sergipe no ano de 1985, quando, vindo de Fortaleza, do movimento Teatro Amador, me inscrevi para fazer um curso de teatro que iria acontecer no CUTART, que era um curso que já é uma extensão do Festival de Arte de São Cristóvão, que logo depois eu vim conhecer e participar de alguns. Um festival que teve uma importância muito grande, pelo que ele proporcionava. Quem lembra do FASC, né? Quem lembra do FASC sabe que ele não era só o festival no dia do festival que acontecia no final de semana. Durante todo o ano a gente tinha oficinas de teatro, de dança, era um festival que acolhia todas as manifestações artísticas. Como foi difícil, porque São Cristóvão é tradicionalmente uma cidade religiosa, é um centro religioso. Aí vinha aquela reação do povo de São Cristóvão, botar essas meninas nuas para dançar dentro da igreja. Olha, no FASC, o teatro de estudantes se apresentava, teatro de amadores de Sergipe se apresentava, teatro de rua, criado pelos irmãos Amaral, o teatro da cultura artística e, mais importante, nós trazíamos professores de teatro. Que foi um grande impulso para a cultura sergipana, principalmente para o teatro, em todas as artes, né? E, quer dizer, a gente se incentivava muito, tinha gente que, como a gente, todos os grupos, começava a ensaiar, né, a peça, amadurecia bem a peça para apresentar bem no Festival de São Cristóvão. Por quê? Para divulgar a cultura sergipana, porque ia muitos turistas, muitos artistas de fora, a gente teve a oportunidade de conhecer, não só na parte de teatro e dança, todo tipo de arte, né? Incentivou também muito o artista sergipano, porque deu oportunidade de fazer oficinas de teatro. Gente que não sabia nem o que era um ai numa oficina de teatro, né? Então começou a melhorar a dicção, a interpretação, a inflexão, que é muito importante, a colocação de voz, a postura de palco, que é muito importante. Se todos os atores bem soubessem, antes de pisar no palco, tinha que fazer isso tudo. Nós devemos lutar para que ele venha a se tornar, porque era um ponto onde os artistas, pelo menos uma vez no ano, repaginávamos, né? Com ideias novas e com um pessoal que vinha de fora, trocávamos ideias, conhecimentos e oficinas teatrais. E fiz parte de um movimento, que foi o movimento de teatro amador da década de 80, que eu considero assim que foi um dos movimentos mais fortes das artes cênicas no Brasil que aconteceu no nosso país. É um movimento tão forte que hoje muitos frutos, muitas coisas que a gente está colhendo foram fruto das lutas desse movimento, que foi o movimento de teatro amador. Foi muito importante na questão da organização, da politização do ator, né? O ator, o ator de teatro ainda mas na época era muito engajado, né, das questões políticas, sociais e tal. Então hoje eu sinto falta disso. O ator hoje ele é muito estrela, né? Ele é muito o meu fazer, mas não, a outra não. A gente tem um engajamento, a gente tinha um envolvimento político, social, a gente estava ligado, de certa forma, a tudo que acontecia na questão política, através dessas organizações, como a Federação. Essa minha geração, que eu peguei da década de 70, nós éramos artistas muito conscientes. A gente nós tínhamos a consciência do trabalho técnico, do trabalho de teatro que a gente tinha que fazer.
nos aperfeiçoávamos, viajávamos muito, a gente tinha essa consciência e a gente também tinha consciência como cidadão da nossa contribuição quanto artista na sociedade. Eu acho que a gente precisa ver o teatro como uma profissão. A gente não pode pensar no teatro apenas como trampolim para ir para a Globo ou para estar aparecendo como uma carinha bonita. A gente tem que pensar no teatro como uma profissão que vai nos render, inclusive, a forma de sobrevivência da gente. Eu não estou preocupado com dinheiro, de jeito nenhum. E, por exemplo, eu acho que pessoalmente, a fama veio na frente, mas o dinheiro não veio, né? E, por exemplo, os insucessos, tudo é compartilhado, né? Vem... Ai, só pedindo aos deuses lá no Olimpo. Ai, meu Deus do céu, não é fácil, viu? Nessa história toda, eu venho sentindo assim uma grande diferença entre o teatro da década 70, início de 80 até 82, 83, por aí. Porque a gente via, naquela época de 70, tinha também um grande preconceito, né? Então, a pessoa ou amava o teatro ou deixava o teatro, porque eu mesma sofri muitos preconceitos no trabalho, porque artista de teatro já sabe o que é, e aquela frescura toda, entendeu? Mas como eu amava a arte, desde que nasci, já nasci com um vírus no sangue, superei tudo e estou aqui. Se eu for até os 6 anos de idade, tiver força nas pernas, em cima do palco. Nós tínhamos um compromisso artesanal com a arte, e era esse compromisso que fazia a diferença. Porque, por exemplo, tínhamos apoio da Confederação Nacional de Teatro, da Funarte, tinha projetos de interiorização, né, pelos bairros. Isso vai passando e não tínhamos noção da dimensão, né, do trabalho grandioso que esses mensageiros, né, esses seres dionisíacos, né, passavam sem nenhuma pretensões, né? Eu jamais imaginaria que tivesse deixado alguma coisa, né, como todos, né? O teatro está crescendo, tem muita gente boa, tem muita gente escrevendo. A gente tem que se organizar mais, a gente tem que lutar mais pelo que a gente acredita. E eu acredito não só no teatro, eu acredito na arte, na transformação, na interferência, como a arte pode melhorar o nosso viver. Mas primeiro é o seguinte, eu não conheço ninguém, conheça a sua aldeia. A partir do Serripano, começar a ver e frequentar a sua aldeia, aí o mundo vai descobrir. A gente não pode esperar que descubram. A gente tem que acreditar que nós somos uma grande aldeia, nós somos grandes guerreiros, né? E a partir daí, com certeza, reconhecimento virá. O teatro salva. Cultura é cultura. Por favor, governantes, por favor, empresários, apoiem. E dia 27 de março, o mundo inteiro comemora o Dia Mundial do Teatro. E viva os atores. E merda para todo mundo. É o que nós dizemos de boa sorte quando vamos entrar em cena. A história de Recital Sem Opus. Os textos que compõem a peça foram textos colecionados durante 11 anos. Agora, há um particular. Eu só colecionava textos referentes a 2 temas: fome e escravidão. São 2 problemas multimilenares da humanidade. Então, quando chegou o ano de 67, o material já estava pronto. Foi só colecionar, montar em teatro e dei o nome de Recital. É um momento em que as lideranças sindicais, políticas, as pessoas que faziam a democracia, que lutavam pelas reformas de base no Brasil, quase todas estavam no exílio. A exemplo do próprio presidente da República, o presidente João Goulart. Então, o teatro representou uma válvula de escape para que a nação pudesse, de uma certa maneira,
demonstrar sua insatisfação com o regime militar, com a ditadura militar, através do teatro, através da palavra representada. Então, foi quando calhou, é o termo, a notícia de um festival do Norte e Nordeste a realizar-se na Paraíba. Então, chegados à Paraíba, levamos a peça em um ato. E isso feriu os interesses chamados revolucionários de 64. E nós somos convidados a comparecer ao comandante do Exército, era general, coronel, general. Região militar. O senhor viu a peça? Ele disse, não viu. Então, o senhor não viu, não pode exigir nada. Na Paraíba, nós conquistamos o primeiro prêmio, melhor espetáculo e melhor direção. No Rio de Janeiro, eram 20 e tantos grupos, geralmente se diz primeiro lugar, segundo e terceiro. Mas dar primeiro lugar a Sergipe era perigoso naquela época, 1968. E então, quando se falava em fome e em escravidão... Comunista. Comunista. Então, mas nós levamos lá e desmancharam o regulamento do festival e premiaram os 10 melhores espetáculos. Então, Sergipe não sabe se está no primeiro, no 10º, no 5º, nem no 6º. Foi uma maneira de não se comprometer com a temática da peça. O professor João Costa conseguiu reunir um grupo que já fazia teatro, por exemplo, Chico Varela, Gama, João Augusto Gama e eu, nós éramos do CPC, Centro Popular de Cultura. O Orlando Vieira tinha vindo do Recife, onde tinha feito teatro, né? Alguma experiência já. E fazia parte daquele só um bloco particular, da né, que nós éramos amadores. No Rio de Janeiro eles chegavam para a gente e diziam, vocês não são amadores, vocês são profissionais. Quer dizer, quase que isso gerava um problema de participação no festival. Um texto com 6 atores desconhecidos, o único cara conhecido era o Orlando, que era quase profissional. Que era um ator. Que era ator. E o resto tudo que é alguma experiência. O Joaquim fez... Como é que é? Não, eu já tinha feito com o João 3 de 10 de 1900 e tanto. Não, depois você fez a outra. Não, fiz também com o grupo de H.E. e Alencar. Fiz Rápido Cebolinhas, fiz Black Tie. Eles não usam Black Tie, tá. Também. Aí o Orlando era profissional, o Luiz Antônio já contou a história dele. Gama e eu e o próprio Luiz éramos do CPC. Centro Popular de Cultura. Centro Popular de Cultura da UNE. E o CPC tinha ligações locais. Tanto é que os 3 faziam CPC, o Luiz, eu e o Gama, fomos em cana, naturalmente, quando chegou o glorioso AI-5. Enfrentamos algumas prisões juntas, né, nesse acumulado de coisas aí, nessa luta nossa. O que fica bastante claro para mim, como cidadão, hoje como pai, como avô, é que valeu a pena. Valeu a pena recitar o Senhor Opus, valeu a pena a luta, valeu a pena atingirmos a democracia que o país vive hoje. A peça foi, cada vez que foi levada, foi aplaudida e de pano aberto 23 vezes. Uma das vezes, quem arrastou as palmas foi Joaquim. Na hora da festa ao futuro desembargador, e ele então saiu tocando o bombo da banda, circulou no palco debaixo de palmas. Isso aconteceu 23 vezes. Agora o espetáculo que mais chamou a atenção, me parece, foi o espetáculo do Rio de Janeiro, quando nós fomos para o Festival do Teatro no Rio. No que o ministro era o Pascoal Carlos Magno, né? O último lembra? festival dele. Que a primeira peça foi Recitar o Senhor Opus.
Foi quem abriu o festival. E durante a peça, quando terminou o primeiro ato, o Pascoal me chamou e... João, essa peça é uma peça... Não sei se uma peça... Ele ficou meio... Vai piorar. Vai piorar. Depois ele até disse, o DOPS está esperando vocês aí, viu? Cuidado. Então, o segundo ato nós entramos, mas entramos com toda a garra, muita garra mesmo, o segundo ato. Quando começamos a cantar Deus Salve a América, né? E o segundo ato foi belíssimo. E então fomos aplaudidos de pé. Os atores deste recital confessam-se desprovidos da mais leve pretensão em haver-vos trazido na ribalta uma novidade no gênero, pois o autor desta coordenação de recital em peça teatral não teve outra intenção que não fosse a de oferecer alguns momentos de lazer, cantando um canto de paz, e não só ele contribuiu para a feiura da peça, como também procurou servir-se do que disseram os escritores famosos daqui e do estrangeiro. Dos textos apresentados, aquela coletânea feita por João Costa, eu me lembro de alguns com muito carinho. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha à Sua Alteza, lá no Portugal. Ele escrevia: esta terra, Senhor, de ponta a ponta é tudo praia, muito chã e muito formosa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Contudo, a terra em si é de muitos bons aires frescos e temperados. As águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar, para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento de nossa fé. Da riqueza do texto, da seleção de textos, há um poema do Castro Alves chamado Navio Negreiros, que o João brilhantemente coloca no contexto da escravidão, conforme ele falou lá adiante, onde os motes primordiais da peça era a escravidão e a fome. E esse texto é um dos textos mais lindos que o Castro Alves escreve sobre a escravidão. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouve-se o grito, chicote estalas e voam mais e mais. Senhor Deus do desgraçado, dizei-me vós, Senhor Deus, se é mentira, se é verdade, tanto horror perante os céus. Castro Alves. De Victor Hugo. A aceitação da tirania pelo oprimido acaba por ser uma cumplicidade. Sofrer é coisa digna de respeito. Suportar é coisa desprezível. De Fausto Cardoso. A liberdade só se prepara na história, com o cimento do tempo e o sangue dos homens. Rejeito as doutrinas de arbítrio. Abomina as ditaduras de todo gênero, militares ou científicas, coroadas ou populares. Detesto os estados de sítio, as suspensões de garantia, as razões de Estado, as leis de salvação pública. Odeio as combinações hipócritas do absolutismo dissimulado sob as formas democráticas e republicanas. Oponho-me aos governos de ficção, aos governos de seita, aos governos de ignorância. E quando esta se traduz pela abolição geral das grandes instituições docentes, isto é, pela hostilidade radical à inteligência do país nos focos mais altos da sua cultura, a estúpida selvageria desta fórmula administrativa impressiona-me como o bramir de oceano de barbárie ameaçando as fronteiras de nossa nacionalidade. Credo de Rui Barbosa. Ladainha. Das sombras dos que nascem, Sem teto, sem leito, sem pão. das sombras dos que crescem, Sem teto, sem leito, sem pão.
das sombras dos que vivem, sem teto, sem leito, sem pão, das sombras dos que morrem, sem teto, sem leito, sem pão, das sombras dos que sofrem, sem teto, sem leito, sem pão, das sombras dos que riem, sem teto, sem leito, sem pão, das sombras dos que choram, sem teto, sem leito, sem pão, das sombras dos que amam, sem teto, sem leito, sem pão, das sombras partiremos em busca do sol, que virá sorrindo, com teto, com leito, com pão. Recital Sem Opus foi uma peça que encantou a todos que tiveram a oportunidade de ver. E ainda voltaremos com ela, viu? Se preparem. calling you, da 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 dee da da. Will you answer to do da dee da da da? That means I offer my love to you to be wrong. Muito bom. No próximo bloco, a Orquestra Sinfônica do Estado de Sergipe, com A Terra do Rei, da Thaís Rabelo. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Expressão.